Opa, 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 opa. Aqui. Vamos aos simulados da primeira parte da aula sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Nós faremos 3 questões agora, questões que caíram no concurso passado. Só um minutinho que tem gente querendo entrar aí. Vamos lá. Continuando. Todos estão vendo a tela aí? Vocês conseguem ver a tela? Ok. Tem mais alguém querendo entrar? Ok. Vamos lá. Simulado. Bom, vocês estão vendo a tela. Só confirme mais uma vez, por favor. Sim. Tá, ok. Vamos às questões. Nós faremos a questão 1, 2 e 4, que é dessa primeira parte da aula. Vamos lá. Ó, vejam o que caiu. Deixa eu colocar mais para cima, para vocês enxergarem aqui. Opa, deixa eu colocar mais para cima aqui para pegar a tela toda. Vamos lá. Vejam a questão que caiu sobre esta primeira parte da aula, tá? Pergunta de concurso. Primeiro, segundo a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em relação aos conceitos, tá? O que significa? Apresentados na lei, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e, após assinalar, a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, aqui é o conceito, o que é um desenho universal, o que são barreiras, o que é acessibilidade. Nós vamos ter que encontrar o conceito de cada um e escolher a alternativa correta. Aqui, como vocês acabaram de ver o conteúdo, talvez fique fácil para vocês. Só que pensa no seguinte, no dia da prova, será que eu vou lembrar tudo de tudo? Não. Por isso que a regra, né? A dica, não é nem regra, a dica é fazer passo a passo. Fez o primeiro, confirma. Fez o segundo, confirma. Fez o terceiro, confirma. Tudo bem? Então, nós vamos lá. Primeiro, possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e sua tecnologia, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tá? O que entraria aí como essa possibilidade, tá? O que entraria como essa possibilidade? Barreiras. Seria o desenho universal? Seriam as barreiras? Esse conceito que eu acabei de ler é o desenho universal? É barreiras ou é acessibilidade? Barreiras. Barreiras. Oi? É barreiras. Acessibilidade. Acessibilidade. Vamos ver. Acessibilidade. Alguém falou barreira. Alguém falou barreira. Mas o que é uma barreira? A barreira não é um obstáculo? Sim. Então já não entraria. Aí tá falando de possibilidade de condição de alcance. Então é o acesso ao alcance. Com segurança e autonomia. A acessibilidade. Ó, a dica vai estar aqui, ó. Peraí, eu vou dar as dicas, ó. Acessibilidade significa acesso. Não podemos esquecer. Acesso a tudo. Então aqui, ó. Condição de alcance. O que é alcance? Alcance é a mesma coisa de acesso, tá? Tudo que está ao meu alcance significa que está acessível a mim, tá? Acesso, acessível, tá vendo? Tudo que eu posso pegar, tudo que está ao meu alcance significa acesso, ou seja, acessibilidade. 3. Aí a gente já eliminaria a
A D e a E. Isso, muito bem, ó. Vocês vêm aqui nas alternativas, vão eliminar a letra A. Por que elimina a letra A? Porque se a primeira é 3, o que não tem 3 tem que eliminar. Exatamente o que a professora falou. Elimina A, elimina C e elimina E. E nem preciso mais olhar essas 3 alternativas. Eu já sei que a alternativa correta ou é a B ou é a D. Deu para entender? Aí sim eu vou para a próxima. Depois que eu fiz isso, eu vou para a próxima. Ó, deixa eu aumentar aqui para vocês. A próxima. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então, quando eu coloco, né, esses recursos de tecnologia assistiva, significa ajuda, né? O planejamento, a ajuda. Oi? Esse daí é o segundo, né? É o desenho universal. É o desenho. Quando fala, eles têm que planejar, eles têm que fazer o desenho de tudo que vai ser utilizado. Tá? A dica, eu posso pegar várias dicas aqui, tá? Várias dicas, mas eu posso pegar esse daqui, ó. Usados por todas as pessoas. São várias, né, dicas, mas para a gente pegar pelo menos uma, tá? Seria essa daqui, serem usados por todas as pessoas. Ou seja, eles têm que fazer um desenho. Então, pensem assim, o desenho do shopping. O desenho do shopping vão ser utilizados por todas as pessoas, independente se é deficiência ou não. Então, quando eles vão desenhar o shopping, digamos assim, eles vão ter que já pensar nas pessoas com deficiência. Então, é o desenho universal. Seria aqui, seria o número 1. Ó, número 1. Aí eu venho aqui, nas alternativas de novo. Ó, o que não tem 1 na segunda? A B não tem, a D tem. Já eliminei a B. Sem terminar de ler, eu já sei que a alternativa correta é a D. Só que eu tenho que confirmar. Vamos lá. Sobrou barreiras, que é a 2. Qualquer entrave, qualquer obstáculo. Aqui, ó, obstáculo. O obstáculo significa barreira. Ó, o obstáculo já significa barreira. Tá vendo? Aqui só pode ser a 2. Vou dar outra dica para vocês aí. Calma aí. 2. Só sobrou a letra D. Aí eu confirmo. 3, 1 e 2. Olha a D. 3, 1 e 2. É a correta, tá? Aí eu vou dar outra dica para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui em cima também, ó. Obstáculo. Desenho. Usado por todos. Exemplo. Vou dar um exemplo. Shopping. Tá? O desenho do lugar. Já tem que pensar em todo mundo. Deixa eu colocar outra cor aqui. Tá? Então, aí são dicas, né? São dicas aí. Agora, deixa eu dar uma outra dica para vocês, uma questão dessa para não errar. Qual que é o mais fácil para vocês? O que vocês conseguiram associar mais rápido? Barreira? Vocês vão primeiro, vou fazer outro ou de outra forma, tá? De outra forma. Você já sabe a alternativa correta, mas a gente vai fazer agora de outro jeito. Porque tudo depende de cada pessoa, tem um jeito, uma forma, né? Uns é melhor assim, outros não. Ó, vamos imaginar que vocês não soubessem aqui a alternativa, tá? Vamos tirar aqui. Vamos usar de outra forma.
No dia da prova, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. No dia da prova, eu não sei, eu não lembro. O que vocês associaram melhor foi a barreira? Vocês vão primeiro na barreira e deixam os outros. Né? Então, vamos supor, barreira é obstáculo, vai ter a palavra obstáculo na barreira. Então, eu já sei que ali é o 2. Aí, eu vou ter que analisar os outros, tá? Os outros. Então, se vocês tiverem dúvida, ao invés de fazer passo a passo da forma que nós fizemos, vocês podem fazer ao contrário. Vocês vão naquela que vocês têm certeza, né? A maioria tem certeza que aqui é 2. Aí fica as outras para analisar que tem mais dificuldade. É uma das possibilidades. Tá? Tem várias formas de acertar uma questão dessa na prova. Várias formas. É da hora, professora. Oi? Muito boa essa dica, professora. Entendeu? Porque assim, imagina, é muita questão para vocês lembrarem. Se vocês não associarem alguma coisa, ou pelo menos uma, vocês têm que ter certeza. Porque se vocês tiverem certeza de uma, vamos fazer ao contrário. O obstáculo não é o mais fácil? Para mim é o mais fácil, tá? Vamos lá, ó. Para mim, o obstáculo se tornou o mais fácil porque barreira significa obstáculo. É o mais fácil. Aí, o que eu faço? Olha lá. Eu venho aqui nas alternativas, vamos imaginar que aqui não tivesse, não soubesse e aqui não soubesse. Só teria certeza que aqui é a 2. Aí vocês fazem ao contrário, vocês vêm aqui, ó, onde não tem a 2 no último. Aqui não tem a 2 no último. Aqui não tem 2 no último. Aqui não tem 2 no último, faça ao contrário. Olha lá. Aqui tem, a D tem e a E também tem. Aí eu vou para as que eu souber, que eu tiver mais... Por exemplo, aqui. Obstáculo em primeiro lugar, para mim é mais fácil. Em segundo lugar é acessibilidade. Por quê? Acesso, alcance. A palavra alcance significa acesso. Deu para entender? A palavra alcance significa acesso. Então, aqui... eu tenho certeza que é a 3, acessibilidade e acesso, 3. Aí eu venho aqui. A mais difícil é o desenho universal, a mais difícil de associar. Aí o que eu faço? Deixa eu grifar isso daqui também. Ó. O que eu faço? 3 é a última? Ou não, quer dizer, 3 não. A primeira é a 3, olha só. Aqui a primeira é a 3 e aqui não é a 3 a primeira. Eu fiz ao contrário e deu a mesma coisa, tá vendo? 3, 1, 2. O que sobrou, que eu não sabia o que era, é desenho universal, que eu não tinha certeza, eu chutei, mas eu chutei certo. Deu para entender? Por causa daqui, serem utilizados para todos, que é o desenho. Desenho, planejamento, como vocês acharem melhor, certo? Então, a alternativa correta aí, letra D de dado, tá? Letra D de dado. Vamos à outra aí, deixa eu salvar aqui. Vamos à questão 2. Questão 2, vamos lá. Em conformidade com a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, incumbe, né, ou seja, de responsabilidade do poder público assegurar. Então, o que o poder público, o que o governo tem que assegurar? Tem que de responsabilidade. Ele tem que assegurar, ele tem que criar, ele tem que desenvolver, ele tem que implementar, ele tem que incentivar, ele tem que acompanhar, ele tem que avaliar. Ou seja, ele tem que dar todo o suporte à pessoa com deficiência. Aí, nós vamos ler as alternativas, não, os itens, para ver se é ou não passo a passo, sem pressa, tá? Vamos o primeiro, ó. Sistema educacional inclusivo apenas até o ensino médio. Então, assim, a gente não chegou ainda na parte da educação, que é a parte 2 do que eu vou explicar.
Mas analisando, mesmo que eu não tenha dado ainda a parte 2, que é daqui a pouco, vocês podem fazer tranquilamente. Deu para entender? Por quê? Vocês já têm o consenso, vocês já têm a ideia. Vejam. O Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência só é garantido para ela até o ensino médio? Não. Não. Vejam, eu não estou falando de educação básica na escola. Eu estou falando de todas as pessoas com deficiência. Deu para entender? Então, assim, para ela só vai ser garantido até o ensino médio ou ela pode fazer uma faculdade se ela quiser? Faculdade, trabalho. Sim. Então, a 1 já está descartado. Ó. Sistema educacional inclusivo, legal, palavra-chave. Apenas, tomem cuidado com apenas no dia da prova. Normalmente, o apenas é a resposta incorreta. Apenas, porque na lei eles não colocam apenas. Esse apenas não tem na lei. Deu para entender? Então, ó, sistema educacional inclusivo apenas até o ensino médio? Não. É ao longo da vida, até onde a pessoa quiser estudar, ela pode. Tá? Então, até o ensino médio estaria errado. É até onde ela quiser. Aí, o que vocês fazem? Vamos lá. O 1 está eliminado. Eu vou olhar aqui nas alternativas o que tem a 1. A letra A tem a 1, está eliminada. A B não tem, a C tem a 1, está eliminada. E a E está falando que todos os itens. Mentira, porque se eu já descartei a 1, não pode ser todos. Deu para entender? Olha lá. Olha lá. Vocês já eliminaram, se vocês forem de passo a passo, vocês já eliminaram 3 questões incorretas. Então, a alternativa correta ou vai ser a B de bola ou vai ser a D de dado. Vai depender aí das outras. Vamos lá. 2. Estou na 2, né? 2. Aprimoramento dos sistemas educacionais visando garantir condições de acesso, permanência, participação, aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. O que vocês acham? Tá certa. Correta. Corretíssima! Olha só como que está correta. Além das palavras-chave, acesso, permanência, participação, aprendizagem, além dessas, olha as palavras-chave aqui, ó. Acessibilidade, palavra-chave. Eliminar as barreiras. Só barreira seria negativo. Lembra que eu falei? Mas eliminar as barreiras, positivo. Inclusão plena, que é mais positivo do que isso. Então, eu venho aqui. A 2, peraí, deixa eu arrumar aqui que tá... Opa. A 2, não tá escuro aqui. Agora eu descobri por que tá fraquinho essa tinta aí. A letra não tá no Arial. Aí. Pronto. Então, o que acontece aí, ó? A 2 é certeza. Aqui já foi eliminado, né? A 2 é certeza. Então, eu venho aqui. Na B tem 2. Na D tem 2. Não elimino nada, porque eu tenho que continuar analisando. Tá? Vamos para 3. Vamos para 3. Vamos lá. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, que é o AEE, assim como os demais serviços, adaptações razoáveis para atender as características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício da sua autonomia. Tá fedida ou tá cheirosa? Tá fedida ou tá cheirosa? Correta. Tá cheirosa, tá perfumada. É o que eles querem ouvir, né? Tudo lindo, maravilhoso. Às vezes, nós sabemos que na prática, às vezes,
muitas coisas da lei não acontecem como deveriam, mas para o concurso é o que eles querem ouvir. Então, a 3 está totalmente correta, tem várias palavras-chave. Ó, as palavras que nós ouvimos na aula: adaptações razoáveis, garantir o pleno acesso, né? Tem várias aí, ó. Olha outra aqui importante: condições de igualdade, autonomia, enfim, tem várias, tá? Só tô colocando algumas aí, mas tem várias. Ô, professora, Então, oi, pode falar. mas se a gente, que nem como você estava mesmo falando, né? Se você olhar as dicas, só tem a B e a D. Então, se a 2 está certa, a gente sabe exatamente que olhando a outra, né? Que das duas questões, a terceira estava certa, entendeu? As duas que sobrou, a terceira tem de qualquer forma. Então, ela estaria certa em todos os sentidos, né? Ah, sim, verdade. Pela dica, entendeu? Se você olhar pela Verdade. dica, a terceira ela já era certíssima. Já é certíssima, é verdade. Eu também analisei assim também, porque, tipo assim, as duas, a 2 tem, então não elimina. 3 tem. Eu só ia ficar em dúvida na última, porque nem Aí sei na se última, isso, a e aí outra na não tem, última, uma tem. e na última Nas tem a duas palavra, tem a 2 e a 3, né? Só analisar a 4, é Isso. verdade. e na Só a última, última. que é a 4, quando eu bati o olho, eu já li a palavra apenas, como você acabou mesmo de falar, que toma cuidado com apenas, eu já eliminei também. O apenas faz uma diferença bastante no concurso, tá? Muita gente não se atenta ao apenas. Na lei não tem apenas. É isso ou não é? Não tem apenas. Na lei não pode ter esse talvez, apenas, mas, sabe assim? Essas conjunções não pode, tá? Mas mesmo assim vamos ver a 4, ó. Inclusão inclusão em conteúdos curriculares apenas na educação básica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. Então, aí, ó o erro aqui. O erro tá aqui, ó. Apenas na educação básica, é o contrário lá de cima. Vou explicar. Ó. Apenas a educação básica está dizendo que é só no infantil, no fundamental e no médio. Educação básica significa infantil, fundamental e médio. Quer dizer que se ele quiser fazer o nível superior, ele não vai poder, não vai ter uma inclusão nos conteúdos que ele quiser estudar para fazer uma faculdade. Não, é tudo até onde ele quiser ir, né? Então, novamente, o apenas é pegadinha, fiquem ligeiros aí. Então, a 4 está eliminada inteira, tá? A 4 está eliminada por completa. 4 eliminada por completa, ok? Então, se está eliminada por completa, a alternativa correta é a B. Só a 2 e a 3 está correta. Tá vendo? Tudo, gente, é passo a passo. Tudo é passo a passo. A dica é, não leiam tudo de uma vez no dia da prova. Vai dar um nó na cabeça de vocês se vocês fizerem assim. Vocês têm que ler o primeiro, analisa, vai. Lê o segundo, analisa e vai. Certo? Agora quer ler tudo de uma vez. Eu sei o conteúdo. Uma palavrinha no meio vai atrapalhar vocês, por exemplo, apenas. Deu para entender? Tem que ser passo a passo. Aí vocês conseguem achar a alternativa correta, tá? Vamos à questão número 4. Por que não, professora, a 3? Porque eu vou explicar na próxima parte da aula a 3. Por isso que não é viável vocês fazerem nesse momento. É na próxima. A 4 nós vimos hoje. Vimos ou não? A 4? Nós chegamos já nesse conteúdo? Deixa eu ver. Bom, tudo bem. Mesmo que não dá para responder. Tranquilo. Vamos lá. Vamos por partes. Nos termos da Lei 13.146, né? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, incumbem ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Exceto é outra coisa que vocês precisam tomar cuidado no dia da prova. Porque aqui a pergunta é, todas estão certas, menos uma.
Deu para entender? É o contrário. Eles querem saber qual é a errada e não qual é a certa. Certa para o concurso, mas errada na lei. Certo? Vamos lá. Acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica, em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. É verdade ou é mentira? Eles têm direito a Verdade. Verdade, eles têm Verdade. direito a tudo. Tá correto. Eles têm direito a fazer um nível superior, uma educação profissional. E olha a palavra-chave aqui, igualdade de oportunidades. Então, Tem essa bastante daqui está correta na lei. Não é o que eles querem na resposta da prova nesse momento, mas na lei é a correta, certo? Por causa do exceto. Vamos ver a B. Oferta de educação bilíngue em português como primeira língua e na modalidade escrita da língua inglesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues. E aí? Não. É Tá verdade? errado. Ai, errado. que pegadinha Errada. mais Tem a língua terrível. materna, né, que falou. Vamos lá, vamos relembrar o conteúdo? Qual é? Do negócio Quando a gente lá do fala surdo. educação bilíngue, a gente vai falar sobre educação de surdos. Toda vez que vocês ouvirem falar educação bilíngue, tá? Vai voltar a surdos. Qual é a língua materna dos surdos? Libras. Libras. A primeira língua materna é Libras. A segunda é português. Português. Olha a pegadinha que eles colocaram. A primeira é português e a segunda o inglês. Eles nem foram alfabetizados em Libras, nem em português. Como que eles vão para o inglês? Pelo amor de Deus. É totalmente pegadinha aí. E no caso nem do surdo, terminamos de professor? olhar e já descobrimos a resposta correta do que eles querem. O exceto é a B. Mas a gente vai terminar de ver se as outras estão certinhas, né? Pro, e se fosse surdo, seria o Braille, né? Primeira língua materna é o Braille, não é? Não. Ah, não. Se fosse o quê? Não é o Braille, não? Se fosse Se o quê? fosse surdo, o surdo. Não, se fosse cego. Cego. Isso, cego. Cego é o Braille. Braille, mas no caso de surdo, é Libras. Também é Libras. Libras. Ó, a primeira língua dos surdos, tem que aprender, é Libras. No caso dos deficientes visuais, é Braille. Tá? Então, para essas pessoas, Braille, Libras é a primeira língua materna, tá bom? Mas, só um detalhe, não tem lei, não vai ter uma lei no concurso para vocês que fale sobre cegos. Então, não vai ter nenhuma pergunta falando que a primeira língua dos cegos é Braille. Não. Quando estiver falando educação bilíngue, são os surdos e não os cegos. Tá bom? Deu para entender? Tá bom, Pro. Tá? Deu. Bom, vamos lá. C. Formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, que é o AEE, correto? Tem que ter formação e professores. Tem que ter tradutores, tem que ter intérprete de Libras, de guias intérpretes, de profissionais de apoio. Tudo isso tá certo. Para trabalhar com pessoas com deficiência, né, na escola, lá para onde eles são encaminhados, tem que ter, porque não tem como trabalhar se não tiver profissionais lá para trabalhar, tá? Então, no caso aqui, eles estão perguntando sobre a deficiência auditiva, tá? Já deu para entender aí que a C é sobre auditivo, porque tá falando Libras, tá? Então, realmente, o pessoal que é deficiente auditivo precisa, quando eles forem encaminhados aí para o AE, precisa ter os tradutores, precisa ter os intérpretes de Libras, os guias intérpretes, os profissionais de apoio, ou seja, precisa estar, as salas de recursos multifuncionais lá, precisa estar de acordo para atender. Ponto. Vamos ver essa. D. Inclusão em conteúdos curriculares em cursos de nível superior
e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. Certíssimo. Por quê? Já foi falado, é uma lei que vai falar não da educação básica, e sim no geral da pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência, ela tem direito infantil, fundamental, médio, nível superior, profissionalizante, tecnológico, ou seja, eles têm direito a tudo que todo mundo tem, tá? Então, também está correta. Então, a alternativa aí do exceto, a única errada, que não tem nada a ver com a lei, porém a resposta correta para eles, por causa do exceto, é a letra B de bola, tá? Letra B de bola aí. Então, está, deixa eu salvar aqui, tá correta também. Eu queria ver se a gente conseguia fazer essa 3 para não pular, para a gente voltar. Eu vou fazer, tá? Vamos fazer a 3, já que a gente conseguiu fazer a 4, dá para fazer a 3. Aí fica certinho na ordem, tá? Para não pular. Vamos lá. Deixa eu ver se... Vamos lá. A Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a inclusão social e cidadania. Tal legislação prevê a educação como um direito da pessoa com deficiência, assegurando-se um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e o aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, aí tá errado, sensoriais, intelectuais e sociais. A fim de alcançar os seus objetivos, a legislação prevê a formação e a disponibilização de professores para o AEE, de tradutores, intérpretes em Libras, guias intérprete, profissionais de apoio. Ponto. Vejam, isso daí é um copia e cola da lei, tá? Não é a pergunta do concurso, é o copia e cola, é o enunciado todo é copia e cola da lei. A pergunta vem a partir daí. O que isso quer dizer? Que se no dia da prova você tiver atrasado, ai, não vai dar tempo, eu tô atrasado, e mesmo que não esteja, tem coisas que vocês não vão precisar ler tudo. Vocês vão direto na pergunta. Se não entender a pergunta, aí perde o tempo lendo tudo isso que é copia e cola da lei. Tá? Então, vejam. Agora, a partir da aspas em diante, aí sim eu leio a pergunta. Não perderia tempo lendo tudo isso. Vejam. Sobre os tradutores e intérpretes de Libras, é correto afirmar que os atuantes devem, no mínimo, não no máximo, no mínimo possuir certificado de proficiência em Libras. Assinale a alternativa que completa correta sequencialmente a afirmativa anterior. Veja, é o próximo tópico que eu vou explicar, mas, para a gente não pular, eu já vou dar essa, tá? Vejam, as pessoas que vão ser intérpretes, tradutores, uma coisa é você ser formado tipo como se fosse pedagogia, só que em Libras, licenciatura em Libras é uma coisa. Pós-graduação na educação especial é outra. Pós-graduação em deficiência física, pós-graduação em deficiência auditiva é outra. Aqui a pergunta é, estes profissionais que são tradutores, que são intérpretes de Libras, vocês acham que eles precisam ter faculdade? Alguém sabe me dizer? Oi? Sim. Eu acho que sim, professor. Porque Libras se torna... Não precisa, tá? Esses profissionais não precisam presta atenção na pergunta. Eu estou falando de tradutores e intérpretes. Tradutores e intérpretes, eles não precisam ter um nível superior.
eles podem ter feito um curso em Libras e ter se aperfeiçoado em Libras, e eles conseguem ser intérpretes só tendo o ensino médio. Tem muitas Pode ser também pessoas. Oi? teste, então, professora. O exemplo, uma pessoa que sabe Libras, aí você pega e chama a pessoa para poder interpretar. Também. Isso. A pessoa Vamos que supor, aprendeu, vocês já tipo, irmão de viram? uma pessoa que é Vocês de já viram intuição. igrejas, vários locais que tem uma pessoa que faz a interpretação em Libras. Ela não tem um nível superior. Ela se especializou, fez um curso e fez vários módulos de Libras e ela se tornou uma intérprete. Ela entende tanto aquilo que ela é uma profissional daquilo. Porém, ela não precisa ter um nível superior. Para intérprete, para tradutor, não precisa. Agora, se for assim, por exemplo, para trabalhar com a deficiência, deixa eu pegar um exemplo, deficiência intelectual, um exemplo. Para trabalhar no AEE com a deficiência intelectual, por exemplo, aí a pessoa precisa ser formada e ter uma pós-graduação na área, tá? Mas estes profissionais que são tradutores, que são intérpretes de Libras, eu estou falando, tá? Eu não estou falando pós-graduados na deficiência auditiva, não. Para ser intérprete, o profissional para ser intérprete, ele não precisa ter o nível superior. E mesmo porque o nível superior, você não sai intérprete de Libras. Você não sai intérprete de Libras. Por isso que eles não consideram. Por quê? Porque a pessoa fez a pedagogia e teve aula de Libras. Isso não significa que você seja um intérprete de Libras. É a mesma coisa, a pessoa fez faculdade de letras português e inglês. A pessoa tem o diploma, isso não quer dizer que ela seja fluente em inglês. Deu para entender? Então, assim, no caso, só nesses casos, tá? Os tradutores, os intérpretes de Libras, eles não precisam necessariamente ter o nível superior. O mínimo. Claro, se eles tiverem melhor. Deu para entender? Se eles tiverem melhor. Mas o mínimo, eles podem trabalhar se eles tiverem o ensino médio e provarem que são intérpretes de Libras, tá? Então, aqui quando fala assim, sobre quem? É todos os profissionais? Não. Especificamente, eles estão perguntando sobre os tradutores e intérpretes de Libras. É correto afirmar que os atuantes aonde? Educação básica. Então, para trabalhar na educação básica, com crianças, né? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, na educação básica, devem, no mínimo, não está falando no máximo, no mínimo, possuir ensino médio completo. Deu para entender? Ensino médio completo e aí a pessoa vai provar certificado de proficiência em Libras. Esse certificado de proficiência em Libras, você não recebe da faculdade. Você recebe de um curso que tem básico, intermediário, avançado, e você prova que você é um intérprete de Libras. É muitos anos de estudo para você ser um intérprete de Libras, e não é necessário ter a faculdade, tá? Mas, se você tiver, melhor, mas não é obrigatório. Deu para entender? O mínimo é ensino médio, tá? Muita gente não sabe disso e erra na prova, tá? Então, aí, no caso, a alternativa correta aí é a letra A. Vejam. Aqui, que os atuantes na educação... nem vou escrever ali, senão vai sair toda... Educação básica devem ter, no mínimo, possuir ensino médio completo. E, esse E faz diferença. Não é só o ensino médio completo. Ele tem que provar que ele é fluente em Libras.
A mesma coisa quando você é fluente em inglês. Sabe essas pessoas? Eu conheço várias pessoas que não fizeram faculdade e são fluentes em inglês. Por quê? Fizeram o curso de inglês e chegaram no nível avançado. Eles são fluentes em inglês e não têm faculdade. Deu para entender? É a mesma coisa Libras. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aí, a alternativa correta, letra A. Eu vou parar aqui. Vamos parar aqui, só para voltar no conteúdo lá, tá? Espera aí.